E agora a gente vai acompanhar uma entrevista conduzida com o Ciro Gimenez, né? Ou melhor, conduzida pelo Ciro Gimenez, com o presidente da Portos do Paraná, o Luiz Fernando, e ele vai contar pra gente um pouco mais sobre esta obra histórica. A Portos do Paraná assinou o contrato do Moegão, tão aguardado. Quem vai trazer agora as informações e detalhes é o Ciro Gimenez nessa entrevista. Acompanhe. Luiz Fernando Garcia, presidente da Portos do Paraná. A grande notícia da semana, presidente, é sobre a abertura dos envelopes da licitação do projeto chamado Moegão no Porto de Paranaguá. A abertura dos envelopes aconteceu nesta quarta-feira e já temos um consórcio vencedor. Presidente, qual é o próximo passo a partir de agora? Olha, Ciro, uma obra muito esperada para que a gente dinamizasse e melhorasse muito a nossa condição ferroviária. E é uma obra que, antes da gente falar um pouco dela, é sempre importante frisar, porque algumas perguntas vinham para a gente: poxa, já é complicado o trem aqui na nossa cidade e vocês estão fazendo uma obra para trazer mais trem. Sim. Para impactar mais Isso. o trânsito na cidade. A preocupação das pessoas legítima era essa e continua sendo, e a gente gosta de frisar. É uma obra que nos dá condição de receber mais vagões, porém diminui drasticamente as interrupções das vias. Por quê? Primeiro, na nossa região aqui, elimina de 27 passagens em vias. Em diversas vias, hoje, para esses trens operarem, para esse conjunto de terminais que vai ser atendido com o Moegão, que são aqueles terminais interligados ao corredor de exportação, ele tem que transitar em 27 vias. Agora, com esse projeto, somente 5 vias passam a ser cortadas pelas composições ferroviárias. Presidente, mas de forma prática, como é que vai acontecer isso? De 27 para 5 vias somente, como é que o trem não vai impactar tanto, então? De que forma? Como é que vai ser essa logística? Porque nessas 5 vias que restam, e um complemento ainda, antes de te responder, não haverá manobra. Então serão 5 vias que o trem só passa. E quando ele passa, ele segue uma velocidade sem o tempo de manobra, de 5 a 7 minutos a via está liberada. E como isso faz? Porque hoje ele tem que se desdobrar em 27 vias para atender esses 11 terminais que abastecem o corredor de exportação, que se utilizam para o corredor de exportação. Então, a hora que a gente concentra essa descarga ferroviária em um único ponto, você elimina isso. E a partir dali, a carga é descarregada no Moegão, e essa carga por transportadoras aéreas é descarregada no terminal. Ou seja, nós eliminamos essas entradas individuais de terminais, nós eliminamos a manobra, porque o trem demora mesmo quando ele precisa manobrar para entrar nos terminais. Cada terminal tem uma entrada, uns têm uma entrada muito boa, outros média, outros nem têm entrada. Então esse Moegão ele centraliza essa descarga em um único ponto, nós eliminamos essas outras vias para entrar nos terminais independentes, e esse descarregamento centralizado faz com que nós consigamos aumentar a nossa produtividade no vagão e diminuir ao mesmo tempo esse impacto que essas manobras, que essas interrupções ocasionam aqui na nossa área portuária. Presidente, o modal ferroviário foi um modal que esteve deixado de lado por muitos anos, a nível de Brasil, né? E nos últimos anos, mais recentemente, ele voltou aí a ser bastante utilizado. É um investimento bastante alto por parte da Portos do Paraná. E o que o Moegão, depois de praticamente aí, talvez 18 meses, em torno disso, o senhor falou, o que isso pode impactar na questão da movimentação? Muito boa essa pergunta, porque, de fato, é a nossa maior obra em volume financeiro da história. Então, o Porto nunca executou uma obra nesse volume financeiro e de tal forma, de mesma magnitude na expressão no seu fluxo operacional. Porque o que acontece hoje? Nós temos aí, todo ano a gente consegue atingir 20% de tudo que a gente movimenta é movimentado pela ferrovia. E se nós olharmos os projetos que vêm sendo desenvolvidos no estado do Paraná para o ambiente ferroviário, nos chamou a atenção lá atrás. Por quê? A Nova Ferroeste, um projeto brilhante do governo do estado do Paraná, que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, entrar ali por Guaíra, cortar
o nosso estado do Paraná e chegar no porto. Garantiremos mais movimentação ferroviária para o porto. E por outro lado, a Malha Sul. A Malha Sul é a concessionária hoje que nos atende aqui. Esse contrato ele vence em 2027. Final de 26, início de 2027. E com certeza, o governo federal, é uma decisão do governo federal, fazendo uma nova licitação, ou aos moldes que fez em São Paulo, fez agora no centro-oeste do país, renovando os contratos, há uma possibilidade de renovação de forma antecipada, nós temos uma certeza, teremos grandes investimentos no modal ferroviário fora do porto. Então a Ferroeste vai atender região que não é atendida. A Malha Sul vai colocar investimento e eliminando os gargalos já conhecidos. Ou seja, os trens vão chegar com mais facilidade aqui para o porto e vão chegar com mais volume de carga. Por isso que nós temos que estar preparados aqui, para receber esse volume. Hoje, o que a concessionária nos aponta é o porto não consegue atender mais carga ferroviária por conta desses conflitos. Então, uma obra que atende um segmento, essa obra vai atender o segmento de granel vegetal. Nós eliminaremos um gargalo no container. Por quê? Porque a composição ferroviária do container fica também parada, esperando essa manobra acontecer ou as manobras acontecerem. Então nós conseguimos, de uma forma otimizada, garantir esse volume, não perder esse volume, porque esse volume vai acontecer ferroviário. E se nós não atendermos, Santos vai levantar a mão e vai falar, a legislação permite hoje autorizações ferroviárias, alguém capta em algum ponto da Nova Ferroeste uma linha levando para Santos, ou levando para Santa Catarina. Então nós temos que estar preparados, porque os outros portos, se virem a nossa falha, certamente vão querer levantar a mão para captar. Então o porto está se preparando, esse é o primeiro e grande passo para um atendimento ferroviário. Nós já começamos a olhar também o lado oeste do porto, aquele lado oeste que começam a se desenvolver novos terminais, o berço 201 capacitado, licitações que vão acontecer naquele lado. Nós também temos projetos semelhantes para que a gente capacite essa área ferroviária cada vez mais, diminuindo enormemente os conflitos que traz para o município essa passagem dos trens. Presidente, qual é o volume de dinheiro que está envolvido nessa obra de grande magnitude, como o senhor disse, é a maior obra até da história, né, da Portos do Paraná? São quase 600 milhões de reais, 590 milhões de reais foram estruturados para que essa obra acontecesse. O consórcio vencedor, 4 grandes empresas, cada um com a sua especialidade, isso que nos deixou muito felizes, grandes empresas se juntaram para executar essa obra, uma obra com a expectativa de 18 meses, a partir da assinatura do contrato, emissão da ordem de serviço, a empresa tem 18 meses para desenvolver um projeto executivo e iniciar e terminar essa obra. Presidente, o que isso pode gerar de mais, qual o impacto tanto na movimentação quanto financeira, na movimentação das cargas, que o Porto de Paranaguá vem batendo recordes a cada ano, o senhor anuncia recordes, inclusive durante aquele ano, os 2 anos mais graves da pandemia, eu tenho certeza que 22 não vai ser diferente, vamos chegar no final do ano batendo mais recordes. O que o senhor acredita depois de pronto e em operação? Olha, nós saímos só desse ambiente ferroviário do lado leste que essa obra atende, nós saímos hoje de uma capacidade de 5 milhões de toneladas para 24 milhões de toneladas. No seu ápice, né? Claro, para a gente atender esse volume, nós temos que também considerar essas obras acontecendo nesses outros segmentos ferroviários fora do porto, Ferroeste e Malha Sul. Mas o fato é que vai acontecer. Então, é um projeto estruturado para agora, mas também para os próximos 20 anos. São intervenções de infraestrutura que se pensam para o futuro. E a gente sempre costuma dar o exemplo que em 1970, quando o porto fazia 5 milhões de toneladas no ano, hoje nós fazemos 6 no mês, alguém pensou no corredor de exportação, em 1970, quando não precisava. Mas alguém pensou, essa estrutura ela vai suportar. E 50 anos depois é o nosso carro-chefe. 50 anos depois é que nos dá a garantia de o porto atingir altos índices de movimentação com qualidade e eficiência. Então, mais ou menos é a história dessa obra, né? O governador sempre muito preocupado com essa percepção de investimento em infraestrutura
Não para remendar, atender um gargalo aqui, não. Atender agora, mas também olhando o futuro. Então, isso é muito inteligente da parte dele e nos deu essa segurança para que a gente pudesse chegar nesse volume projetado. E os terminais? Nós eliminamos a entrada dos terminais, mas eles destinarão essa área hoje que o trem entra para mais caminhão. Então, nós agregaremos ferroviário, mas também de uma forma acessória, dando mais condição de atender o ambiente rodoviário também. Então, a percepção é de grandes volumes, nós tenhamos uma condição de movimentar um maior volume de cargas. Presidente, uma grande preocupação também com todas essas inovações, com os avanços, é no quesito, no que diz respeito à movimentação da mão de obra. Pode trazer algum incremento também na questão da mão de obra avulsa? Sem dúvida, isso é uma pergunta muito interessante, porque a legislação para os arrendamentos portuários, então esse Moegão atenderá os terminais de retaguarda, mas também os arrendamentos portuários, eles obrigatoriamente precisam se utilizar da mão de obra avulsa, dos TPAs. É lei, exclusividade o atendimento do TPA. E a hora que nós temos esse grande projeto, com outros processos licitatórios, então nós temos algumas licitações, umas para prestes a assinar contrato, outras com possibilidade de lançamento de edital esse ano ainda e outras em consulta pública, nós agregaremos também uma condição melhor dos terminais, mas também terá uma garantia efetiva que essas áreas que hoje são ocupadas por terminais que tiveram seus contratos ou vencidos de algum tempo e operam com liminar, ou operam com um contrato que nós chamamos aqui de precário, é um contrato regular, mas é um contrato que espera a licitação, que os impede de investir, por exemplo, agregando mais capacidade, agregando mais emprego. Então, essas licitações, junto do Moegão, proporcionarão uma garantia efetiva. Porque as empresas que estão aqui, nós já tivemos temos exemplos tristes. Empresas que esperavam a licitação demorou tanto que eles falaram, Paranaguá saiu da minha linha. Grandes empresas mundiais falaram, Paranaguá não faz parte do meu plano de logística, porque esperei tanto essa licitação, não aconteceu, eu precisava de uma segurança e apostei no norte, apostei no extremo sul do país, obrigado Paranaguá. Demitiram todo mundo e o terminal está fechado. O que a gente quer evitar com essas licitações é que essas empresas que estão aqui, são empresas que gostam do Paraná, gostam de Paranaguá, mas também olham sua segurança jurídica, olham seus investimentos e uma garantia efetiva de que os investimentos que eles fazem em todo o Brasil para que essa carga chegue aqui, tem uma garantia de ter um terminal. Então, a nossa corrida não é só contra o tempo aqui, mas também garantindo a eles que o Paraná vai fazer essas licitações, vocês não precisam olhar Santa Catarina, vocês não precisam olhar o Rio Grande do Sul, nem tampouco Santos. Nós temos isso, teremos essas licitações, e aí sim, esses trabalhadores terão a garantia de contratos de longo prazo, contratos que podem chegar a 70 anos, com um trabalho garantido aqui no Paraná. Presidente, para fechar, o senhor fala em 18 meses, o prazo para conclusão. Quando o senhor fala em 18 meses, desde o projeto até o início das operações, está dentro desse prazo de 18 meses, o início da operação efetivamente? Sim, a gente trabalha com isso, né? No tempo de contrato, se eu não me engano, são 6 meses para desenvolvimento do projeto, tá? E mais 12 meses de construção, mas claro, quando a realidade se impõe, em todas as obras, a gente vai descobrindo que, puxa, alguma coisa a gente consegue adiantar. Nós temos exemplos aqui que prazos avançados em 20% e outros prazos um pouco mais alongados por diversas questões, porque a hora que a gente precisa perfurar alguma coisa, você vê o que de fato tem ali embaixo. Então, aqui a gente faz algumas sondagens, mas na execução mesmo que se vê. Mas a perspectiva ainda é 18, no mais tardar 24 meses, tenhamos esse início de operação. Na questão de licença ambiental, nós já estamos licenciados com a licença de instalação. O IBAMA entendeu da possibilidade de superar, inclusive, a fase de licença prévia e nos já deu autorização da licença de instalação. Então, é o tempo da execução do projeto, essa execução se finalizando e o Porto, a equipe técnica aprovando o início imediato das obras.
Muito bem, conversei com o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, falando sobre esse mega investimento do Moegão, num prazo aí estimado de 18 meses. O Moegão deve estar já em operação, que vai impactar de maneira muito positiva a movimentação portuária e, inclusive, impactando de maneira positiva também a questão da malha ferroviária aqui em Paranaguá, que os transtornos que o trem hoje acaba trazendo por conta das suas manobras em todos as passagens de nível devem diminuir sobremaneira. Jornalismo Litoral Sul, o que você precisa saber. A informação que movimenta o litoral do Paraná. 6h57 agora. Obrigado, Ciro Gimenez, pela sua participação.